igreja! Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Pode Habitar, o podcast que eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida. Estamos aqui hoje com um convidado muito especial, o nosso querido pastor Marcel. Seja muito bem-vindo e eu espero que o senhor possa compartilhar conosco suas histórias, que com certeza vai edificar a vida de muitas pessoas. Bom, obrigado por esse convite, obrigado por esse projeto. Eu creio que é do coração de Deus e nós estamos com uma grande expectativa, né, daquilo que realmente Deus vai fazer através desse instrumento, através desse podcast. Não só, né, a gente dando start nisso, mas de tudo aquilo que virá pela frente. Então, para mim é uma honra, né, de ser esse primeiro convidado a estar aqui junto com vocês aqui, em nome de Jesus. Então, o tema do nosso podcast hoje é Do Impossível à Missão, a história que Deus escreveu. Então vamos iniciar. Pastor, antes de ser pastor, quem era você? Conta um pouquinho da sua história antes desse chamado. Bom, isso é muito complexo, né? Antes de ser pastor, né? Ou antes ou depois, eu sempre fui gente, né? Um ser humano qualquer, É né? importante. Que sangra, né? Que tem suas batalhas diárias. Mas a minha história com Deus, muito daquilo que hoje eu entendo, né? Sobre propósito e sobre destino, né? Eu pude viver muitas coisas, né? Então, eu era um menino que tinha sonhos, né? E cresceu, estudou e teve sua fase, né? Totalmente louca, né? Onde me perdi nas curvas da vida, né? E foi um momento bem difícil, onde através desse momento eu pude encontrar o Senhor e hoje tudo aquilo que eu estou fazendo para o Senhor, porque eu digo, eu não sou pastor, eu estou pastor. Porque bem lá atrás, quando eu fui resgatado pelo Senhor, eu fiz um pedido, né? Que se o Senhor me tirasse da onde eu estava, eu iria servi-lo até o resto da minha vida. Então, o fato de a gente estar hoje à frente de uma igreja, cuidando de uma igreja, é só uma resposta ao Senhor de tudo aquilo que Ele fez por mim. Amém. E você cresceu num lar cristão? Como é que era a sua família? A minha família sempre foi uma família muito boa, né? Uma família que sempre teve essa referência, né? De poder dar atenção, né? Para mim, para minhas irmãs, né? Sempre os meus pais sempre bem cuidadosos e para dizer que a gente tinha uma vida religiosa, né? A gente ia na igreja católica, mas a gente ia só em eventos, né? Ou era para comer a hóstia, ou era para ir numa missa de sétimo dia. Ai, que horror, cruzes. Mas eu sempre tive isso dos meus pais, né? Meus pais sempre me ensinaram isso muito bem, acerca de um Deus, né? De um Jesus que morreu numa cruz por nós, né? E isso, né, trouxe uma medida de fé, né, para que hoje a gente pudesse reconhecer, né, a vida que a gente tem buscado no Senhor. Então, eu agradeço a Deus pela minha família, eu agradeço a Deus, né, por ter nos dado essa oportunidade de conhecer a Deus, né, porque isso é um legado. Eu me lembro muito bem, o tempo de menino, né, quando às vezes de manhã cedo, né, eu via meu pai ajoelhado do lado da cama, sempre orando, né, e isso me chamava a atenção. E isso sempre me trouxe essa referência de que existia um Deus que ajudava as pessoas de alguma forma, né, a conquistar seus sonhos, a superar os desafios, e isso me ajudou na minha caminhada. E quando foi que você realmente teve um encontro com Deus, assim, eu tenho certeza que é Deus agora? Então, na realidade, eu cresci com essa referência, mas sempre de um Deus que ouvia falar dele, mas que nunca, em algum momento, quis andar com ele, né? Então, eu cresci e aí veio a juventude, né? E a juventude me levou a caminhos tortuosos, né? Onde ali eu conheci a bebida alcoólica, né? Ali eu conheci as drogas,
E foi num momento bem difícil, né, na minha vida, onde estava perdido nas drogas, já estava casado, né? Por mais difícil que foi minha trajetória, né, quando eu conheci o Senhor, né, eu sempre fui bem conservador na questão de relacionamentos, né? Então o fato de eu conhecer minha esposa, né, muito mais daquilo que representava, né, os meus sentimentos no momento onde o Senhor me alcançou, mas ainda existia um grande vazio, né, mesmo casado e perdido, né? Foi nesse momento, perdido nas drogas, perdido em um destino, né? Ainda senti um grande vazio no meu peito, né? Foi nesse momento que o Senhor me encontrou. Eu acredito que nesse vazio, né, onde a gente mais busca preencher com coisas do mundo, né? É onde a gente vai buscar em outras fontes que não são, que nunca vão nos preencher, né? Como a gente É quer. verdade. E o único que consegue preencher o nosso vazio é Jesus Cristo. Então, você já tá há um bom tempo nessa caminhada, né? O que marcou a tua conversão, assim? Qual foi o momento em que você decidiu abraçar esse chamado, que você sentiu que era esse chamado de pastor na tua vida, assim? Na realidade, isso tá bem, tá bem fundamentado também naquilo que muitas vezes o meu pai me ensinou, né? O alicerce, né? O fundamento, né? Sobre família, e sempre buscar estar fortalecendo isso, né? Então, quando na realidade eu entendi que eu precisava, né, de uma vida mais profunda com o Senhor, né? E, e quando eu entendi que onde eu estava, né, eu não conseguiria, né, poder ter essa caminhada de acordo com aquilo que o Senhor tinha para mim, né? Por quê? Porque na realidade eu e meu pai tínhamos um bar e um restaurante, né, na noite. Então isso consumia um bom tempo da minha vida, né? E também não só na questão física, mas também sentimental, né? Quando a gente não tinha vida, né? Social, né? Com família, com filhos. E eu decidi que eu precisava mudar. E para mim mudar, né? Na realidade, eu teria que sair desse ambiente. Porque se eu continuasse ali, né? Com certeza eu não iria sair da onde eu estava. E aí, a partir desse momento, depois de algumas situações que ocorreram, eu acabei me separando, né, da minha esposa. E aí algumas coisas aconteceram. E aí chegou um momento onde eu coloquei os pés no chão e disse: não, preciso mudar, preciso sair desse ambiente, preciso retomar minha vida, né, preciso arrumar um trabalho de dia, né, preciso fazer outras coisas, preciso ter outros relacionamentos com outras pessoas, mas aonde eu estava eu não podia mais frequentar. E, enfim, em um momento onde, na minha limitação, orando ao Senhor, disse assim: se realmente o Senhor é esse Deus que a gente ouve falar, que muda pessoas, que transforma famílias, o Senhor vai me abençoar com um emprego. E de forma sobrenatural, acho que demorou aqui uma semana, o meu pai, né, foi me acordar em casa, porque a gente trabalhava a noite toda, né, e de dia, às vezes até meio-dia a gente dormia, e meu pai bateu lá e disse assim: ó, fiquei sabendo que tem uma oportunidade de emprego numa empresa. E aí eu peguei e fui, né, deixei meu currículo. Naquela época lá eu tava desesperado, nem fui lá e disse assim: quanto que eu vou ganhar? Eu disse: não, só quero a vaga, né, quero dar tudo de mim e tal. E o Senhor me abençoou. Naquele momento ali, né, eu tive a certeza de que Deus tinha colocado a mão na minha história, né, e que tudo que eu tinha vivido até então poderia ser mudado. Foi incrível, uma experiência incrível. Então, há quanto tempo já que vocês estão nessa missão de pastores? Então, na realidade, quando a gente começou essa caminhada, né,
só contextualizando um pouco, né, a história anterior para chegar até esse momento. A gente começou a frequentar a igreja, né? E onde a gente viu essa necessidade, a gente está se fortalecendo nisso, né? Mas até então eu ainda continuava com uma vida totalmente errada na questão de algumas atitudes, né? E posicionamento. Então, eu por mais que estava frequentando uma igreja, já trabalhando, né? Tinha saído já, né? Da noite, vamos dizer assim, né? Mas ainda assim eu continuava bebendo, continuava fumando, né? Em alguns momentos ainda me drogava, né? Não tanto como antigamente, mas aí chegou um ponto que eu disse, não, verdadeiramente eu tenho que, né, sair dessa, né? Porque eu sentia naquele momento algo mais da parte de Deus, sabe? E aí eu disse assim, cara, eu preciso buscar mais. E aí naquele momento eu me lembro muito bem que nós estávamos já indo na igreja e eu me lembro que na nossa casa eu encontrei um caderninho, né, com, agora não me lembro se era Maria Júlia ou Maria Antônia, né? Tinha escrevido assim: Deus, faça com que meu pai pare de fumar. E aí naquele momento ali foi um momento de quebrantamento total, sabe? E ali eu senti tocado por Deus, assim, que realmente eu precisava mudar, né, radicalmente a minha vida. E não era simplesmente não mais uma religião que eu estaria me apoiando, né? Mas que seria uma vida realmente mais profunda com Deus. E naquele momento eu disse, não quero mais, joguei meu cigarro no lixo. A partir daquele momento eu não bebo mais. E comecei a buscar mais intensamente o Senhor. Aí eu e minha esposa, minhas filhas pequenas ainda, né? Começamos a frequentar uma igreja, começamos a servir, né? E começamos a se colocar à disposição. E aí vieram novas amizades, né? Vieram novas expectativas, né? Uma visão do Senhor acerca de tudo aquilo que a gente tinha passado, que a gente poderia ser usado, né? Como instrumento para testemunhar daquilo que Deus fez na nossa vida, né? De o quanto Ele reconstruiu a nossa história, né, particular, minha, da minha esposa, das minhas filhas, também reconstruiu a nossa família e toda a extensão, né? Muitas vezes também os nossos pais sofrem com a nossa história, né? Os nossos familiares também acabam sofrendo por conta disso, né? E a gente começou a se colocar à disposição para servir o Senhor. E eu era músico, né? E eu me lembro muito bem que quando eu estava naquela igrejinha, né? Era um pastor que fazia o louvor só com um tecladinho, e ele tirava uma banda daquele teclado lá, e num cantinho daquele altar tinha uma bateria. E eu sou baterista, né? Todo mundo sabe. Milagre do Senhor. E numa oração, uma simples oração, eu disse, Senhor, me usa, né, naquilo que hoje eu sei, né? Que é o teu louvor, né? Tocando bateria, né? E aí começamos a buscar, começamos a ouvir a voz do Senhor e começamos a servir. O tempo passou, começamos a louvar o Senhor, né? A pastora cantando, eu tocando batera, né? A gente estava ali à disposição, servindo na igreja. E isso foi potencializando com o tempo, né? Até o momento onde Deus foi nos chamando, aí a gente entendeu que a gente precisava estar na rua, precisava alcançar, precisava estar na missão que Deus nos designou até chegar a essa cidade. E a gente foi, né, fluindo, foi crescendo, né, e a gente tem se colocado, né, à disposição do Senhor, né, para não só para cuidar de vidas, mas para ser um testemunho vivo daquilo que é o cuidado de Deus sobre nós, né? Então, eu creio que essa é a maior mensagem que a gente pode passar hoje, né? De que muito mais daquilo que nós podemos oferecer como apoio uns aos outros, saber que o Deus que nos ama, né, é o mesmo Deus que tem um propósito, tem um destino, e é o mesmo Deus que irá sustentar os nossos pés aonde quer que a gente andar. Forte, hein?
Então, vamos falar um pouquinho sobre os desafios e provas. Houve alguma situação, alguma coisa recentemente ou no passado que quase te fez desistir desse chamado? Então, na realidade, em vários momentos da minha caminhada, houve obstáculos, né? Porque a gente recebe até do próprio Jesus, né? No mundo terão aflições, mas ele venceu, né? E se ele venceu, ele nos dá a oportunidade de a gente vencer os nossos obstáculos. Eu acredito que a maior luta, né, o maior desafio é contra as nossas próprias vontades, né? No início da caminhada, é realmente tentador querer voltar para aquilo que você fazia antes, né? Os convites, as tentações, né? Muitas coisas que aparecem de bandeja para você, né? Mas o importante, né, sempre a gente estar focado e concentrado naquilo que é o projeto de Deus, né? Mas nem sempre foi bom de enfrentar os desafios. Teve momento que a gente esteve fraco, teve momento que, né, eu tive vontade de desistir, tive vontade de desaparecer, né, por conta de algumas coisas que aconteceram, né, às vezes fundiu o motor do carro, né, às vezes perdeu um pai, né, porque eu estava, né, já no início de uma caminhada, perdi meu pai de uma forma trágica, né? Foram vários desafios, né? E nem sempre a gente vai entender tudo, nem sempre a gente vai ter a resposta de tudo, né? Por isso eu entendo que a gente precisa estar na presença de Deus. A gente precisa estar congregando na igreja, precisa estar em família, né? Para que a gente possa se fortalecer. Sozinho a gente não consegue vencer os desafios. Os desafios são diários, né? Contra o nosso eu, contra o nosso ego, contra o nosso orgulho, né? Contra o mundo lá fora, né? Então são coisas que hoje a gente precisa entender que sem o Senhor nós não conseguimos. E aproveitando esse gancho, qual é o maior conselho que você dá para alguém em crise de fé hoje? Eu acredito que o maior conselho que a gente pode dar hoje na caminhada da fé é a perseverança. A perseverança hoje ela vai ser vista como uma corrida, sabe? Tipo como uma Olimpíada. A corrida da fé não é os 100 metros rasos lá, sabe? Que corre um pouquinho e venceu, não. Mas a corrida da fé, ela é uma maratona, né? Uma caminhada longa, né? E se você não perseverar, né, você não vai chegar ao final. E eu creio que o propósito de Deus para nós hoje não é fazer com que a gente caminhe um pouco e desista no meio do caminho e viva de uma maneira total passiva, né, a cultura deste mundo, né? Mas é uma corrida que faz com que você possa aprender em cada momento, né, a criar essa cultura de desafios, de lutas, de batalhas, né, que os momentos não vão ser fáceis, mas que o Senhor vai estar nos sustentando, Ele vai estar nos dando o ânimo, Ele vai estar soprando sobre nós, né, um fôlego a mais para a gente chegar no fim, né, de uma corrida. É como a gente descrever dessa forma, sabe? Vai ter aquele momento que você vai ter que enfrentar a subida, o morro, né, que você vai cansar mais. Aí depois você vai ter aquele momento que você vai ter que guardar energia, né? Vai ter que encontrar um ritmo, né? Para que no final você dê aquele gás extra, sabe? Aquele gás extra que faz toda a diferença em uma maratona, né? Para que a gente possa chegar no final e ser aprovado pelo Senhor. Então persevere, né? Vá até o fim. Nunca pense que o meio, né, que Deus usa para te alcançar, seja a bênção, seja te curar, seja te transformar, seja o final da tua história. Deus sempre tem mais, e o mais do Senhor sempre nós vamos encontrar no final. Então,
continue na sua caminhada. Pastor, se você pudesse voltar no tempo e dizer algo pro seu eu de 20 anos atrás, o que você diria? Essa pergunta é boa, cara, porque agora me fez voltar para aquele momento de volta para o futuro, né? É claro que não é do teu tempo, né? Mas, enfim, né? A gente poder voltar no tempo e a gente falar com o nosso eu. Eu acho que a primeira coisa que eu iria fazer comigo mesmo é dar uma coça em mim. Eu ia chacoalhar eu mesmo e dizer assim, cara, o que tu tá fazendo da tua vida, meu velho? Tu tá perdendo tempo, né? Tá viajando, tá querendo, né, ser o bambambam da noite, tá querendo, né, ser reconhecido pela galera, né? E na realidade você não vai ganhar nada com isso, né? Eu ia trazer isso para ele, né, de uma forma, né, natural, onde o próprio Marcel pudesse entender, né? E depois ia dizer para ele, cara, a melhor escolha que você pode fazer hoje é escolher Jesus na tua vida, né? Que é um Jesus que não traz um peso de religião, não é um Jesus que te diz o que você pode fazer, o que você não pode fazer, mas através desse relacionamento, dessa intimidade, né, a gente poder trazer vida, né, para a nossa história, né? Porque hoje as pessoas elas querem ver vida, né? Hoje a gente vê pessoas às vezes nas redes sociais, pessoas querendo mostrar a vida, né? Através das suas viagens, através das suas experiências, né? É vida, né? E vida relevante que traga aquele gostinho, sabe? Eu quero viver o que a Débora tá vivendo, sabe? Eu quero esse Jesus que ela tá vivendo. Não quero, né, me utilizar de artifícios, né? No meu caso passado foi as drogas, né? Mas eu poder me chapar de Jesus, né? E poder viver uma vida, né, totalmente ligada a isso. Então eu acredito que eu falaria isso para ele, cara, se converte que você não vai se decepcionar com nada, né? E viver intensamente, sabe? Sonhos, projetos. Então hoje, né, graças a Deus, minhas filhas já estão grandes e elas estão vivendo isso, sabe? E elas ouviram e ouvem até hoje de mim. De eu agradecer a Deus todos os dias, de elas estarem vivendo o sonho de Deus, né, daquilo que nós não vivemos lá atrás, né? E elas terem a oportunidade de viver isso de forma intensa, né? Então, a gente agradece a Deus e na realidade a gente tem se doado, né, tem sacrificado para que pessoas, né, possam ter essa oportunidade de encontrar Jesus na sua juventude, sabe? Não querer viver a vida louca lá fora como eu vivi, para depois se converter todo arrebentado assim como eu me converti, sabe? Então, se eu tivesse a oportunidade, eu tinha dito para eu mesmo isso. Mas apesar de tudo, né, a gente não pode mudar o nosso passado e eu acredito que todas as coisas que a gente vive, né, e acaba trazendo para nossa vida são necessários para a gente ter um aprofundamento, uma maturidade maior, né? Acredito que na conversão e na nossa vida, no modelo em que a gente vai lidar com as situações, né? E quando a gente aceita Jesus, é muito mais fácil, porque é Ele que nos dá a direção, né? Como um pai que disciplina o seu filho. Então, muitas pessoas de fora têm essa noção de que a gente cristão, a gente crente, globando, né? Bati no microfone. Tá tudo bem. Eu acho que hoje, vendo isso, as pessoas pensam que a gente tá preso aqui dentro, né? Mas na verdade a gente tá livre, graças a Deus. Porque o que as pessoas do mundo hoje pregam ser liberdade é até o ponto que elas tentam ficar sem. E aí que percebe os vícios, né? Que aí as pessoas descobrem que são viciadas realmente em prostituição, drogas, bebida alcoólica, né? E não só isso, redes sociais, são N coisas, né? Que hoje nos viciam e nos trazem esse sentimento de dopamina barata, né? É isso aí.
E é o que continua alimentando o nosso vazio, né? E ainda a gente vem sofrendo com isso, né? Porque assim como para mim também foi muito isso que você falou, né? Às vezes as pessoas que, entre aspas, se diziam nossos amigos, né? Quando eu me converti, chegaram para mim e falavam assim: mas tu, Marcel, o mais louco da balada, dizer que agora é crente, né? Tipo, a gente se surpreende com isso, sabe? E aí vem aquela culpa, aquele peso, sabe? Pá, será mesmo, sabe? Mas ao mesmo tempo vem aquele refrigério, né, do próprio Espírito Santo, dizer assim, obrigado, sabe? As pessoas estão vendo uma diferença na minha vida, sabe? E isso é tão tão verdade, né? Porque às vezes as pessoas se apegam a simplesmente aquilo que você pode oferecer para elas, sabe? E eu me lembro muito bem de um momento onde eu comecei a viver isso e as pessoas que faziam parte do meu meio, né? Eu queria que eles também pudessem estar vivendo isso, né? Convidei para vir na igreja, convidava para ir na minha casa, né? E alguns chegavam assim, tá, mas vai ter bebida, né? Nós vamos ter um trago para tomar. Eu disse, não, cara, isso já não faz parte da minha vida, né? Vai ter um momento aqui com a gente aqui, momento família e tal. Ah, então sabe o que é, cara? Daí começava a dar desculpa, sabe? E aí, o que nos traz isso, sabe? Nunca foi nós, sabe? Sempre foi aquilo que nós poderíamos oferecer para as pessoas, sabe? Então a gente vê isso hoje muito forte, sabe? E na realidade a gente entende que essa liberdade nós temos. Quando eles olham pra gente e vê a gente preso, mas na realidade eles que estão presos, né? Porque eles não conseguem largar aquilo que eles estão escravos para viver algo real, sabe? Então eu vejo isso muito, né, na questão de escolhas, sabe? Hoje nós temos a escolha de querer se drogar ou não querer se drogar, mas aqueles que estão presos a isso, eles não têm essa escolha. Então graças a Deus que a gente pôde, né, receber a graça do Senhor e ter a oportunidade ainda, né, de ser instrumento, né, de trazer essas pessoas para perto para que elas possam viver aquilo que a gente está vivendo. Então vamos agora a um quadro especial. E se Deus não tivesse? Vamos lá, eu vou falar algumas frases e eu quero que você responda rapidamente, mas com sinceridade. E se Deus não tivesse me alcançado? Se Deus não tivesse me alcançado, certamente eu acho que eu estaria já morto, né? Porque no fundo do poço, como eu estava naquela época, certamente se o Senhor não tivesse me alcançado, fatalmente já teria me tirado minha vida ou já teria morrido de alguma forma. Com certeza já não estaria mais aqui. E se Deus não tivesse restaurado a minha família? Com certeza, se Deus não tivesse restaurado a minha família, com certeza a gente não teria vivido os sonhos que Deus tem para nós, né? Porque hoje a gente entende, né, que a palavra nos fala que Deus tem sonhos, né? Os sonhos são maiores do que os nossos, né? Então, se realmente Deus não tivesse alcançado nossa família, de alguma forma nós não estaríamos aqui, nesse lugar, né, servindo ao Senhor e agradecendo todos os dias, né, pela dádiva da vida. E se eu tivesse dito não ao chamado? Se eu tivesse dito não ao chamado, agora me senti no jardim do Getsemane. Senhor, se possível, passe esse cálice de mim. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, né? Eu acho que naquele momento que o Senhor me chamou, acho que o Espírito Santo me embriagou, né? Porque na nossa capacidade natural ninguém aceita, né? Porque é um desafio muito grande, né? Mas é um desafio que nos leva a viver algo relevante, né? Para que nós possamos deixar um legado para esta geração, né? Porque eu acredito que não são coisas, não são pessoas, né, que a gente pode deixar, mas é um relacionamento puro e íntimo com Deus, né? Então, eu acredito muito nisso. Então agora eu te desafio, se esse testemunho tocou a sua vida de alguma forma,
Eu peço que você envie nas nossas redes sociais o seu testemunho também, como você foi impactado por essa palavra e que você tenha sido edificado. Pastor, muito obrigada pela sua sinceridade, obrigada por essa conversa edificante. E eu gostaria de pedir se você poderia encerrar esse momento, esse primeiro episódio aqui, orando por nós. Mas claro, para mim, né, mais uma vez foi uma honra de participar desse momento, né? Eu sou muito grato a Deus, né, por tudo aquilo que Ele tem feito na minha vida, né? E a gente poder trazer isso, né, para as pessoas, porque a maior forma hoje de você pregar é através da tua vida, né? Então, isso é uma alegria, né, de a gente poder ter essa oportunidade, né? Porque às vezes em cima do altar é diferente, né? E esses momentos informais aqui são realmente para trazer isso, né, daquilo que Deus faz na vida da gente, né? Um dia eu ouvi isso de uma pessoa que dizia assim, cara, na sua caminhada vai ter aquelas pessoas que vão te questionar acerca de uma teologia, acerca de um conhecimento, né, de um Deus às vezes que vai estar longe, né, e você não vai conseguir responder, porque nem aquele que é o mais conhecedor da palavra hoje tem todas as respostas, né? Mas uma coisa, ele falou assim para mim, uma coisa você tem certeza daquilo que você pode dizer e confirmar para as pessoas aquilo que Deus tem feito na sua vida todos os dias. Então eu busco viver isso intensamente, sabe? De uma forma simples, de uma forma humilde, sabe? Ver Deus em todas as coisas, né? Quando Ele dá oportunidades para viver, né? De uma forma verdadeira, de cara limpa, sem esconder nada, sabe? E a gente poder viver isso todos os dias. Então, eu agradeço a Deus, agradeço a vocês que estiveram aqui com a gente, né? A nossa parte técnica também aqui. Essa produção, a gente tem produção. Porque isso aqui não acontece sozinho, né, minha gente? Né? Então, quero aqui selar esse momento, sim, orando, para que o Senhor abençoe cada vez mais as nossas vidas. Feche teus olhos, quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, quero abençoar, Deus, este momento, através desse testemunho, Senhor, este projeto, o Pode Habitar, Pai, que alcance cada casa, cada família, Pai, neste momento. E aqueles que estão aqui, Senhor, em nome de Jesus, e que puderam escutar um pouco daquilo que Deus tem feito na minha vida, possa ser o mesmo Deus que irá alcançar aquele que está cansado, sobrecarregado e também passando por lutas e adversidades. E fazer com que eles possam viver os teus sonhos, o destino, Senhor, fortalecendo o chamado de cada um, Pai. Eu abençoo, Pai, para que eles possam viver os teus sonhos muito mais além daquilo que eles têm expectativa. E assim eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glórias. Obrigada, queridos. Tchau, Agora... gente. Adeus.